Beleza, Grace, ainda vamos falar muito desse jogo aqui no nosso Arena 98, mas o nosso convidado já está no ponto, já está com a gente, Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético, faz um trabalho sensacional à frente do futebol do Galo, um grande trabalho, os títulos estão aí, muito mais para comprovar o que a gente está falando aqui. Então, Rodrigo Caetano, muito boa noite, e a minha primeira pergunta já deixo de cara aqui. O resultado foi do teu agrado? Gostou da atuação do Atlético ontem? Muito boa noite, Rodrigo. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Léo. Boa noite, Graça. Prazer estar com vocês. Lamento também a ausência do Everton. Também tá um grande amigo também. E assim, um prazer grande, né? Tá no orgulho. Vou te responder assim, meio que o óbvio, né? O desempenho me agradou, claro. Nossa equipe teve 80% de posse de bola, teve mais de 600 passes certos no jogo. Eu acho que jogou praticamente dentro de 30 metros no campo adversário, mas o resultado é óbvio que não foi o que desejávamos. Queríamos vencer, queríamos manter o 100% dentro do grupo, mas nós, né, não falo na primeira pessoa somente, nós saímos satisfeitos com aquilo que a equipe rendeu e principalmente com a intensidade, né, em tentar colocar o tempo todo o América no seu campo. Mas eu acompanhei o que o Graça falou, nós temos a nossa estratégia, os adversários têm a deles, e não existe certo e errado nisso, né? Cada clube, cada time opta por uma estratégia diferente. E ontem foi um daqueles dias em que a bola, né, rondou a área adversária, grandes defesas do Jailson, mas ela não entrou. Então, vamos seguir aí a nossa busca pela classificação, mas sabedores que realmente a gente tem uma responsabilidade grande e também, principalmente um elenco que pode superar, principalmente adversários que vêm aí com a estratégia de se defender. Antes da pergunta do Grace e também do Gomide, Rodrigo, tenho certeza que você e também a diretoria do Atlético, os demais integrantes, acompanharam o sorteio da Libertadores, viram o grupo pelo qual o Atlético caiu, né, com o América, com o Independente Del Valle e também com o Deportes Tolima. Em cima desse grupo, dessas equipes, a confiança mesmo sua e também da diretoria do Atlético é em terminar em primeiro lugar, para ter um adversário, entre aspas, mais tranquilo no mata-mata da Libertadores, ou o pensamento é completamente diferente, é encarar o grupo imaginando as dificuldades, como o Atlético teve ontem, né? Pressionou muito, martelou bastante e acabou não conseguindo a vitória. Qual que é o pensamento do Atlético, de você e também da diretoria do Atlético, sobre esse grupo que o Atlético tem na Libertadores? Olha, primeiro que Libertadores sempre é muito duro, né? Não são só as viagens. As pessoas às vezes avaliam a dificuldade somente de logística. Nós estamos num grupo onde temos 2 campeões nacionais, tanto o Independente Del Valle como o Tolima, campeões de seus países, e temos um clássico regional. Jogar contra um clube da mesma nacionalidade sempre é muito difícil. Isso eu falei antes. Tive a oportunidade de manifestar no dia que saiu o sorteio, de que eu preferia viajar muito, mas enfrentar um adversário que não fosse um adversário do nosso país, que tivesse realmente essa conotação de clássico, porque as forças se equivalem. É uma equipe que conhece muito os nossos pontos fortes, principalmente, e sempre vai ter jogo equilibrado. Mas, enfim, é o que nos tocou. Lamentavelmente, a gente não teve a mesma sorte, talvez, de alguns outros concorrentes, que caíram numa chave menos equilibrada, é verdade. Nós vamos ter que passar por isso. Respondendo, nosso primeiro objetivo é classificar, o segundo é classificar em primeiro. E, se possível, classificar entre os melhores na classificação geral. Uma coisa de cada vez, sabedores de que nós vamos ter imensas dificuldades aí pela frente. Cada passo de cada vez. Agora vou passar a bola aqui para o Vinícius Gris. Ô, Gris, Rodrigo Caetano. Ô, Caetano, boa noite. Prazer ter você com a gente aqui no Arena 98. Boa noite, Vinícius. Queria te perguntar, a gente teve uma novidade, de certa forma, no futebol brasileiro esse ano, que foi a janela de transferências que foi instituída pela CBF, aí, que acabou na terça-feira. A gente teve até uma terça-feira bem mais agitada do que eu imaginava, né? Porque como a janela
embora ela tenha sido estabelecida, ela teve um prazo ainda bem maior do que a gente vê, por exemplo, no futebol europeu. Teve muito time deixando ali os negócios para o último dia, para a última hora. Queria que você falasse do ponto de vista do diretor de futebol, embora o Atlético não tenha feito tantos movimentos assim nessa janela como um todo, né? Não só no último dia, mas como um todo. Como é que foi para você essa experiência desse fechamento de janela de transferências? Vinícius, assim, é um fato novo, nós temos que passar por essa adaptação. Penso que, assim, deveríamos ter algumas situações que elas deveriam ser adaptáveis. Uma delas é a questão de jogadores, por exemplo, que estão sob empréstimo, porque nós, ano passado, não tínhamos a confirmação dessa janela. Então, o caso do Tietê, por exemplo, terminava o vínculo dele conosco dia 30/5, e ou nós temos o movimento de devolvê-lo agora, ou então somente 18 de julho. Mas, se fizéssemos a devolução ou não viéssemos adquirir o Tietê, ficaria sem poder atuar, inclusive pelo São Paulo, do dia 1º de junho até 18 de julho, porque na minha visão é uma aberração para um ano em que ainda é um ano de adaptação a essa nova realidade. Então, assim, estou citando no nosso caso, mas certamente teremos outros parecidos. E por isso que a gente fez esse movimento. Mas eu penso que dos próximos anos, talvez venha a melhorar, sabe? Porque isso força realmente com que as equipes, os clubes se planejem melhor e tenham um período. Eu sei que para vocês não é tão bom, né? Porque o que mais audiência são as possibilidades. Não digo nem as contratações, né? Todo dia surge uma nova, né? O Everton, que não está aqui presente, é um que constantemente me pergunta. E assim, é o que dá audiência, é o que o torcedor gosta de saber, mas nós, gestores, e aí eu falo que um executivo, ele não é um montador de time nem de elenco, vai muito além disso. E aí, pegando um gancho do que você falou, o Galo realmente não fez movimentos. O Galo fez outros movimentos diferentes, que era o quê? Renovação de contrato, né, de praticamente todo o seu elenco principal. E foi isso que a gente fez ao longo desse período, de janeiro até aqui. Ainda temos alguns casos a serem resolvidos, mas a gente caminhou bem nisso. Por quê? Porque nós entendemos ter um elenco de bom nível, de bom número, capaz de disputar tudo, e não temos recursos financeiros. Parece que só eu que repito isso, né? Mas a verdade é essa. Nossa situação é crítica financeira e nós temos que trabalhar dentro de uma realidade que talvez muitos não gostem de ouvir ou não queiram entender e sistematicamente passam uma ideia de que o Galo estivesse aí com um caixa em disponibilidade para sair contratando jogadores no dia que quer, da forma que quer. E não é assim. Não me furto de ser o mensageiro da notícia ruim, mas essa é a realidade. Então, os movimentos foram outros. Não é que não tivemos. Tivemos sim, mas foram outros. E as contratações, que foram poucas, elas foram pontuais. Caetano, boa noite. Prazer em tê-lo novamente aqui no Arena 98. Queria seguir um pouco ainda nesse tema, tudo tranquilo. São duas perguntas, né? Uma acredito que seja bem rápido, não sei se você vai querer citar nomes. Se nesse período final, nos últimos dias, na última semana, se o Atlético recebeu muita procura para quem sabe ceder alguns jogadores que não vêm sendo muito aproveitados, né, pelo Antônio Mohamed. Falou-se da questão do Igor Rabelo no São Paulo, o Vitor Mendes acabou voltando para o Juventude. Se o Atlético foi bastante assediado, não no sentido pejorativo, por outros clubes. Uhum. E se a regra, você acha que também não faz com que a estrutura do futebol brasileiro ela se fortifique um pouco com relação, por exemplo, aos clubes da Série B? Que quando iniciavam uma competição e algum jogador se destacava logo no início ou na metade da competição, é claro que até julho isso pode acontecer, mas um time da Série A ia lá, tirava o jogador, enfraquecia um elenco de um time que poderia brigar por um acesso na Série B. Você acha que não fortifica toda a estrutura? E como você falou, para os clubes começarem também a se planejar, antever antes as contratações? Sem dúvida nenhuma, Léo. Melhora para todas as séries que hoje estão inseridas, né, nesse regramento aí da janela de transferências, né? A série C e D ainda não. Muito provavelmente, né, com o passar dos anos, eles também vão estar sendo incorporados, né, a essa
nova regulamentação. Enfim, eu acredito sim, melhora, exige mais planejamento, limita muito mais o dispêndio, né, de recursos, porque é aquela história, muitas das vezes existem determinadas apostas que muitas vezes os clubes fazem, sabendo que logo ali na frente ele pode, né, mexer novamente no seu elenco, e agora não. Agora, por exemplo, na minha visão, né, cada vez mais os clubes vão ter um processo de contratação bem mais, ou pelo menos na tentativa de ser bem mais assertivo. E em relação ao primeiro questionamento, sim, tivemos, obviamente, durante todo o estadual tivemos. E nós seguimos o nosso planejamento. Opa, desculpa aqui. Acho que tá alguém ligando, exatamente. Não é para procurar jogador, né, Caetano? Já fechou a janela? Não, isso aí já, Vinícius. Aqui, então, tivemos, o nosso planejamento era esse mesmo, ou seja, de usarmos o maior número de atletas possível no estadual, até para que, né, tivéssemos a capacidade de tomar a melhor decisão com a comissão técnica. E depois, quando iniciássemos as competições nacionais e internacionais, tivéssemos uma redução no elenco, uma realocação de alguns atletas, alguns mais jovens para pegar experiência, outros realmente para que não perdessem espaço. Então você citou em relação ao Vitor Mendes, ele realmente foi emprestado por conta da permanência do Igor. Né? Eu não preciso dizer da importância do Igor Rabelo dentro do campo e muito fora também, porque realmente é um grande caráter, um grande líder, e a gente vai resolver a situação dele. Né? Nós temos aí poucos atletas que têm contrato somente até dezembro, o Igor é um deles, Hever, caso do Mariano também, que a gente espera regularizar, e fizemos a renovação de vários outros. Essa é a ideia, não temos recursos para contratar, estamos satisfeitos com o elenco que temos, então a melhor estratégia, no nosso entendimento, é a manutenção dessa base vencedora. Enfim, é isso que nós estamos fazendo, é isso que dessa forma que a gente vai seguir. Mas tivemos e sempre teremos, né? Porque nós temos um elenco de bom nível e de bom número, né, Léo? Então, natural. Só que nós só vamos fazer um movimento que seja interessante para o clube e, obviamente, para os atletas também. Ô Caetano, vou manter até um pouco a questão da janela ainda, mas partir para um outro prisma, né? Porque me chamou a atenção, você falou que antes alguns clubes faziam ali algumas apostas e aí lá na frente sabiam que poderiam fazer alguns ajustes no elenco. E a gente tem um outro ajuste que é feito com recorrência no futebol brasileiro, que é o ajuste de comando técnico, né? Eu faço um levantamento desde 2017 das trocas de técnico dos times da Série A do Campeonato Brasileiro. Esse ano a gente já teve 10 mudanças, né? Metade dos times da Série A já trocaram de técnico e a gente está começando o Brasileiro agora. Estamos só na primeira rodada, vamos começar a segunda rodada no final de semana. De 2017 para cá, normalmente a média dessa 10ª troca ela está ali entre junho e julho, ou seja, esse ano a gente está muito acelerado nesse quesito. Você acha que o fato da janela estar fechada pode impactar nisso também, dos clubes ou trocarem mais, porque vão olhar e falar assim, não dá para contratar ninguém, a única opção que a gente tem para fazer para mudar a rota é trocar o técnico, ou você acha que isso pode até fazer o clube sustentar um pouco mais o planejamento, porque muitas vezes só trocar o técnico não vai adiantar muita coisa também? Olha, Vinícius, espero que realmente seja a segunda possibilidade, tá? Agora, é difícil cravar isso, né? Você sabe que nós, né, sabendo da realidade do futebol brasileiro, a gente sabe que não é um caminho comum ao nosso futebol que se mantenha, que se sustente o planejamento. É muito mais voltado para o estímulo da troca, o estímulo da rotatividade. E aí, quando você não pode fazer isso com atletas, obviamente que vai acabar estourando. Não só no treinador, né? Muito provavelmente nos diretores também, né? Isso já é recorrente no nosso país também, que agora temos mais um, né, responsável pelos maus resultados quando eles acontecerem, né? Então, eu penso por aí. Gostaria muito que não fosse essa realidade, mas eu acho que é por aí, viu, Vinícius? Eu penso que pode aumentar, sim, a rotatividade de técnicos, lamentavelmente. Ô Caetano, eu queria que você falasse a respeito de como tem sido a nova rotina, podemos dizer assim, com o Antônio Mohamed no comando, né?
Não sei se você poderia nos trazer aqui alguma diferença, não tão significativa, mas com relação ao dia a dia, junto com os jogadores, ou até mesmo na relação que tem contigo, com os demais dirigentes do clube, se houve uma mudança muito com relação ao que era a convivência com o Cuca. Quais são as características que você aponta no Antônio Mohamed, nesse princípio ainda de trabalho, né, que tende a ser desenvolvido até o final da temporada, como talvez um diferencial que o Atlético vai ter para 2022? Bom, primeiro que, Léo, se depender de mim, óbvio que eu sou um defensor, que os treinadores tenham tempo e possam trabalhar. E o Tony já aí 3 meses e algo, 3 meses, né? Contando a representação em janeiro, já tem 2 títulos conquistados, né? Por mais que a Supercopa tenha sido um jogo apenas, mas ele teve muito significado para nós. Teve muito significado para a massa atleticana. A forma como foi, né? Um time que ganhou tudo ano passado, né? Disputar uma final em jogo único, praticamente na casa do adversário, e esse adversário sendo talvez o grande rival nacional. Então teve muito significado. O Tony é uma figura realmente carismática, um cara realmente bastante agregador, tem obviamente seus conceitos de futebol, porque é um cara que também trabalhou no México, trabalhou na Argentina e também na Espanha, foi vencedor, né, tanto na Argentina como também no México, e acho que dentre as virtudes foi a de não mudar muita coisa, né, manter o que vinha de bom da nossa equipe do ano passado, que foi muito bem treinada e administrada pelo Cuca, e não ter a vaidade que muitos, às vezes, né, colocam acima até mesmo da razão, em querer colocar o seu selo, a sua identidade. Não, ele manteve o que vinha dando certo, fazendo ajustes, costuma realmente avaliar muito o desgaste físico do atleta para fazer a equipe ideal do próximo jogo, isso é fato. E assim, nível, um cara realmente de convívio fácil, que valoriza demais estar no Galo hoje, e realmente a comissão técnica dele extremamente comprometida, tem muitas virtudes, bem como o Cuca, né, que é o maior vencedor aí da história do Galo, que deixou um legado e principalmente títulos aí que serão inesquecíveis. Mas assim, a maneira de jogar, o modelo de jogar se assemelha muito, algumas variáveis assim durante a partida, enfim, o que é normal. Mas também são 2 caras de fino trato, e me considero até um privilegiado por isso, né? Pela boa relação que tinha com o Cuca, e tem até hoje, bem como a que a gente está estabelecendo agora com o Tony Mohamed. Ô, Rodrigo, em cima da pergunta até que o Gris fez aqui, e você falou aí do Cuca, também falou também do Antônio Mohamed. Eu queria perguntar aí, acho que a oportunidade é ótima agora para perguntar alguém que é do futebol, um homem forte do futebol, tem essa responsabilidade. Eu queria entender essa procura dos times em buscarem treinadores de fora do Brasil. A gente sabe que nós temos aqui no Brasil treinadores que estão desempregados, e eu queria saber de você, por que essa procura agora tão grande por treinadores de fora? O Atlético com o Antônio Mohamed, o Flamengo com o Paulo Souza, o Corinthians com o Vitor Pereira, enfim. Por que agora essa migração, essa procura por treinadores de fora do Brasil? E a gente percebe que a troca de treinadores aqui no Brasil continua de certa forma. Olha, deixa eu te falar assim, o Galo não é parâmetro, porque o Galo foi campeão de quase tudo ano passado com um treinador brasileiro. Claro. Né? Então, assim, a escolha da vinda do Tony foi porque ele entrou entre mais 5 nomes no nosso processo de contratação, onde nós entrevistamos vários, alguns tinham uma dificuldade para vir, outros não, alguns impuseram condições que o clube não concorda ou não concordava, e aí convergiu
para que o Tony Mohamed fosse o escolhido e estivesse conosco. Então não é especificamente a nacionalidade, certo? No caso do Galo, isso tem que estar claro, né? Porque todos vocês sabem que nós não gostaríamos que o Cuca tivesse saído. Isso é fato, isso é público. Então, a escolha do Tony não foi pela nacionalidade. O que eu penso a respeito disso? Bom, primeiro que nós temos muitos treinadores qualificados. Hoje, a nossa formação de técnicos, ela também vem numa crescente, com uma ótima formação da CPF Academy, com uma integração muito grande entre os treinadores. E muito bacana essa questão da licença, que hoje é desenvolvida. Mas além da qualificação dos técnicos estrangeiros, e sem muito rodeio, eu penso que muitas vezes é uma imunidade um pouco maior que eles têm, né? Isso é fato, porque a gente vê uma menor tolerância com os nossos técnicos do que com os técnicos estrangeiros. A verdade é essa, né? Mas volto a dizer, isso é percepção, tá? No nosso caso, a gente fez uma escolha técnica, fez um processo de contratação e nós cumprimos todos os nossos as nossas etapas para chegar no nome dele. Mas eu tenho essa percepção que a vinda, ou pelo menos o aumento, né, dessa chegada, se deve muito por conta disso. Ô, Rodrigo, ainda aproveitando um pouco sobre o Turco, né, a gente tem visto ele rodar muito o elenco nesse início de temporada, e se aproveitando, de certa forma, da qualidade que tem o elenco do Atlético e talvez usando isso a favor dele para evitar um problema que a gente sabe que acontece em elencos tão qualificados como tem o Atlético, né, que tem um lado muito bom disso, que é você gerar ali competição interna, você ter qualidade quando precisa substituir alguém, mas tem a dificuldade de se gerir isso mesmo, né? O próprio Eudes citou, depois de ter saído do clube no ano passado, o problema que tiveram com o Savarino em determinado momento da última temporada. Você citou, por exemplo, há pouco o Igor Rabelo, que é um jogador que seria titular em boa parte dos times da Série A e que permanece no Atlético com talvez poucos minutos daqui em diante, por conta da chegada aí do Júnior Alonso. Queria que você falasse a importância do papel do treinador também nesse processo com o elenco e se você também trabalha muito em cima disso, né? Você falou que o executivo não é só um montador de time, se você também trabalha muito nesse processo de entendimento dos jogadores que às vezes vão ficar de fora mesmo, até do banco de reservas, por conta da qualidade e do excesso de jogadores. Eu trabalho e atuo junto ao treinador nessa questão. Por onde passei foi assim. Eu fui atleta, então isso me possibilita muitas vezes eu fazer essa leitura. E não sou só eu, não. Eu acho que todos os componentes da comissão técnica e demais funcionários lá, o Vitor, Carlos Alberto, enfim, dão esse apoio ao treinador, ou pelo menos tentam complementar essa gestão que ele faz no campo e que é muito importante que nós tenhamos. A gente tem uma harmonia muito grande. É óbvio que todos querem jogar, mas eles têm que entender e entendem de que eles estão num dos melhores elencos do país, postulantes a todos os títulos que são disputados e que, por conta disso, que existe a disputa interna, né? Talvez, eu já disse, não vou citar nome, né, de clube, às vezes, se o cara quiser quiser ser titular absoluto, jogar todos os jogos e de todas as competições, bom, não será no Galo, né? Porque certamente vai ser em outra equipe onde ele não vai ter, talvez, essa competitividade interna muito próxima. Nós ali trabalhamos para que tenhamos isso, né? Disputa interna eleva o nível, eleva a performance, não tem jeito. Mas, além de tudo, a gente faz uma avaliação muito na questão do caráter, tanto para vir, como às vezes para permanecer no elenco, né? São premissas que a gente não negocia, né? Que tenham esse entendimento, que tenham caráter, comprometimento, e isso esse grupo tem de sobra. Mas a gente atua sim, e acho que é isso que eleva o nosso nível, é isso que nos qualifica aí estar entre as equipes, sei lá, 4, 5 equipes postulante aí aos títulos que são disputados. Ô Caetano, o Atlético fez ao menos 3 movimentações nessa temporada, né, junto ao mercado. Um dos atletas ainda chegará, que é o Pavon.
mas trouxe o Ademir do América, né, sem custos, né, já havia acertado um pré-acordo com ele, fez o mesmo fez o mesmo com o Otávio, futuramente com o Pavon. Chegou o Fábio Gomes, que aí foi em moldes diferentes, mas tanto o Ademir, quanto o Otávio, quanto o Pavon, eles são jogadores mais experimentados, né? Não são tão jovens, já passaram ali dos 20, 25 anos de idade. Você diria que hoje o Atlético olha para o mercado, para jogadores que estão consolidados já dentro, seja do cenário nacional ou internacional, e que dificilmente o clube fará, entre aspas, apostas, como a gente generaliza em alguns momentos? Você acha que vai ser difícil o Atlético buscar algum jogador que esteja despontando, porque justamente essa competição interna do grupo, que é muito grande devido à qualidade dos atletas, talvez atrase o desenvolvimento? Olha, eu acho que você tem razão, sabe? O que a gente faz? Na verdade, a gente reduz essa rotatividade quando realmente nós estamos satisfeitos com o que temos, né? Saiu uma reportagem há pouco, né, dizendo que as 3 equipes que menos contrataram em termos de número de atletas foi Palmeiras, Flamengo e o Galo. Invariavelmente, com todas as pesquisas, mesas redondas aí de vocês e dos seus colegas, apontam essas 3 equipes realmente que têm os melhores elencos. Então, não é por acaso. O perfil do atleta é aquele que a gente busca, realmente aquele que nós temos a maior possibilidade de certeza, hoje, né? Hoje. E muitas das vezes temos ofertas, bons nomes de apostas, mas isso é um processo. O de hoje talvez tenha diminuído essa margem para trazermos determinadas apostas. A gente vai e vem trabalhando muito mais em fazer esse tipo de investimento, aposta e jogadores jovens, aqueles que sejam oriundos da base. Então nós estamos num trabalho de aumentar a nossa captação, aumentar os nossos recursos para justamente melhorar o nosso nível nas categorias de base, né? Porque aí você vai ter a capacidade de apostar melhor em jogadores de melhor qualidade, que você conheça o histórico e que tenha identificação com o clube. Esse é o nosso ideal. Mas para hoje mesmo, sempre na medida de poucos movimentos, tentar ser o mais assertivo possível. Ô Rodrigo, muito obrigado por essa entrevista, por a sua presença aqui no Arena 98. Você que faz um baita trabalho no Atlético e que você continue e perdure durante muito tempo fazendo esse trabalho muito bom no Atlético, que tem rendido frutos, que tem rendido em profissionalismo, e a torcida do Atlético tem colhido todos os frutos das conquistas que o Atlético tem tido nesses últimos tempos, e é claro, tem muito do seu trabalho. Muito obrigado. As portas do Arena 98 estão sempre abertas para você, viu? Obrigado, Vinícius, de coração. Obrigado, Grice. Obrigado, Léo. Prazer enorme ter estado aí com vocês no programa. Vou estar sempre à disposição. Agradecimento muito especial pelo apoio que vocês sempre me deram, antes mesmo de chegar em BH, ao meu trabalho. Então, serei eternamente grato. O meu papel aqui é só tentar retribuir esse carinho, a responsabilidade que tem, trabalhar hoje no Galo. E contem comigo sempre. Deixo também o meu abraço especial ao Everton, que me convidou para o programa e fugiu. Mas tá certo. Uma hora, ele tinha uma hora vai estar estar todo mundo junto. Viu, Caetano? Isso eu tenho certeza. Mas, porque ele me mandou mas uma a mensagem. resposta é padrão. Eu tô falando sério, que ele me mandou pode uma perguntar, mensagem. ele mandou para mim aqui. Não, pode perguntar, Léo. Eu faço questão de responder. Não, vai aumentar problema. a especulação, não vou não. Eu vou te mandar uma mensagem. Não. Pode perguntar. A resposta é sempre para ele, é o seguinte, onde que está o dinheiro? O jogador está muito em evidência, eu prefiro não falar, tô falando sério. Não, mas por isso mesmo. A janela também está fechada, né? Não, mas não é por isso não, tem a janela e o caixa está fechado também, não é só a janela não. Então vou perguntar, o caixa está fechado. A gente conversou pela manhã sobre o André, volante do Fluminense. Pois é, onde que está o dinheiro para adquirir um jogador que hoje
tem destaque, é titular de uma grande equipe de futebol brasileiro. O contrato dele, né? Talvez se fosse uma dessas movimentações aí de fazer um pré-acordo. Não, esquece. Eu até te pedi que você me perguntasse justamente para esclarecer. Eu não vou me cansar nunca de repetir. Nós não temos dinheiro. Quem falar diferente não está... Infelizmente, eu gostaria de dizer algo diferente. Né, Caetano? Mas o ativo eu tenho que ter a proposta primeiro, né, Léo? Sim. Eu não tenho. Então, assim, não é simples. E outra coisa, a nível de futebol brasileiro, vocês cada vez menos vocês vão ver troca entre os clubes. Porque aqui no nosso país nós temos uma cultura de que se alguém está propondo alguma coisa é porque se alguém deve estar levando vantagem. Tá e aí se preocupa muito mais com o que o outro... Exatamente. Pode estar se preocupando com o que o outro está ganhando e não o que interessa para si. Infelizmente. Então, vocês observem aí se isso é algo que é praticado regularmente, não é? Tá? Mas fica tranquilo, não tem nada, não temos recursos, não temos dinheiro para fazer um movimento desse nível, pelo menos por hora. Beleza, Rodrigo, muito obrigado. Valeu, gente, um abraço, viu?